Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 6 de fevereiro. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal autoriza por unanimidade a extradição de um cidadão português e de um colombiano. Os estrangeiros foram condenados pelo crime de estupro em seus países. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Presidente do STF suspende decisão que interrompeu a transmissão de linhas de energia em terras indígenas do Pará e do Maranhão. Supremo Tribunal Federal invalida a Lei do Espírito Santo, que autoriza porte de arma de fogo por agentes socioeducativos. E ainda, Ministério Público entra com ação na Justiça do Trabalho contra a Prevent Senior por conduta na pandemia da Covid-19. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal realizou nesta terça-feira a primeira sessão presencial de 2024. Por unanimidade, o colegiado autorizou a extradição de um cidadão português e de um colombiano. O colegiado verificou que os dois pedidos atendem aos requisitos estabelecidos na Lei de Imigração, entre eles a correspondência dos crimes com delitos previstos na legislação brasileira. Nos casos analisados, os cidadãos estrangeiros foram condenados pelo crime de estupro em seus países. Os processos foram relatados pela ministra Carmen Lúcia e tramitam com segredo de justiça. Já a segunda turma do STF, por maioria, negou recurso e considerou nulas provas obtidas sem autorização judicial. A decisão foi no julgamento do caso de uma mulher investigada por irregularidades no Detran do Paraná. Repórter Pablo Lemos. A segunda turma negou o recurso do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Paraná contra a decisão do ministro aposentado Ricardo Lewandowski. À época, ele havia anulado as provas obtidas a partir do congelamento, sem autorização judicial, de contas bancárias de uma investigada por supostas irregularidades no Detran do Paraná. De acordo com o processo, o Ministério Público do Paraná solicitou aos provedores Apple e Google a preservação de informações nas contas dos sócios de uma empresa de tecnologia da informação. Seriam dados cadastrais, histórico de localização, pesquisas e conteúdo de e-mails, entre outros. A solicitação prévia determinava o congelamento dos dados desde 2017, mas o pedido de quebra de sigilo só foi submetido ao juízo em 2019. O voto de Lewandowski foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes. Para eles, o recurso carece de fundamento legal. Em hipótese alguma, o histórico de pesquisa, todo o conteúdo de e-mail e mensagens, fotos, contatos históricos da localização podem ser considerados, a meu ver, registros de acesso à aplicação de internet. E mais, o próprio formato da requisição formulada pelo Ministério Público, buscando dados relativos a períodos que retroagem mais de 5 anos, evidencia a desproporcionalidade do pedido e o descompasso entre a diligência efetuada e o permissivo legal. Portanto, a determinação de congelamento de dados e informações pessoais da paciente, como é efetuada pelo Ministério Público do Paraná, a meu ver, carece de fundamento legal. O pedido de preservação de informações enviado às plataformas em 22 de novembro de 2019 faz referência ao período desde a data de 1º de junho de 2017 até o presente momento, como se percebe, superior a um ano. Neste contexto, acompanho o ministro Ricardo Lewandowski no sentido de limitar o acesso e a preservação das informações ao período de um ano, devendo ser anulado o acesso a todo e qualquer material, seja ele qual for, que seja anterior a 3 de dezembro de 2018, pois ultrapassado o prazo de um ano, na forma do caput do artigo 13 da Lei 12.965 de 2014. Já os ministros André Mendonça e Edson Fachin divergiram do relator. As provas juntadas aos autos, assim o foram, como decorrência da decisão judicial. Se esta impetração debatesse o problema atinente ao registro específico daquelas informações e ao seu congelamento, quiçá toda esta formulação importantíssima acerca da proteção dos dados pessoais aflorasse. Mas aqui o que se busca na impetração, pelo que eu deduzi, é a nulidade das provas. Ocorre que as provas juntadas aos autos foram juntadas por determinação judicial.
Também na reunião da segunda turma, os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes lamentaram a morte do subprocurador-geral da República aposentado, Haroldo Ferraz da Nóbrega, que faleceu hoje. Ele foi procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal e vice-procurador-geral da República de 1995 a 2003. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, decretou luto oficial por 3 dias. O velório do subprocurador será amanhã, das 8 às 10 da manhã, no auditório Juscelino Kubitschek, da Procuradoria-Geral da República. O presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, suspendeu a decisão que havia interrompido a transmissão de energia de linhas que atravessam terras indígenas do Pará e do Maranhão. A repórter Viviane Novaes conta os detalhes desse conflito que envolve indígenas. O ministro tomou a decisão a pedido da Eletronorte, que é responsável pela distribuição de energia nos 9 estados da Amazônia Legal. As linhas de transmissão estão situadas no Pará e no Maranhão. Elas atravessam as terras indígenas Canabrava Guajajara, Rodeador, Lagoa Comprida e Urucu-Juruá. A região vive sob conflito com os indígenas, que não ficaram satisfeitos com a compensação que receberam em troca da construção das linhas dentro das terras deles. No ano passado, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, conhecido como TRF1, suspendeu as atividades. A Companhia de Energia, então, recorreu ao Supremo. Uma das alegações da Eletronorte é que as linhas de transmissão entraram em operação há mais de 40 anos e são essenciais para a ampliação do sistema de transmissão de energia do país. O ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu a parte da decisão do TRF1 que interrompeu o funcionamento de linhas relevantes. O ministro afirmou que há comprovação suficiente do risco de lesão ao interesse público primário, a impactar a ordem pública e econômica. O ministro também suspendeu a decisão do TRF1 para que a Eletronorte depositasse em juízo a cada mês um salário mínimo por indígena afetado pelo empreendimento. O Supremo Tribunal Federal invalidou uma lei do Espírito Santo que autoriza porte de arma de fogo por agentes socioeducativos. O julgamento foi em plenário virtual. Repórter Carolina Chaves. As normas para o uso de armas de fogo são definidas pelo Estatuto do Desarmamento de 2003. A lei estabelece que o porte é limitado a algumas pessoas como integrantes das Forças Armadas e policiais. A lei do Espírito Santo ampliava a autorização, incluindo os agentes socioeducativos do Estado. A Procuradoria-Geral da República entrou com ação no Supremo Tribunal Federal e afirmou que a norma violou a competência privativa do governador para tratar sobre prerrogativas funcionais das carreiras de servidores públicos. Além disso, o Ministério Público sustentou que a relação geral de agentes públicos e privados autorizados a portar arma de fogo já foi definida pela União no Estatuto do Desarmamento. No processo, o governador do estado se manifestou no mesmo sentido do PGR, de que o Estatuto do Desarmamento é claro, quando não previu a legitimidade dos agentes socioeducativos para usar arma de fogo. Já a Assembleia Legislativa do Espírito Santo afirmou que a norma seria constitucional porque a nova redação do Estatuto acrescentou a autorização ao porte de arma aos agentes e guardas prisionais. Por isso, segundo a Assembleia, deveria ser dado o mesmo tratamento aos agentes de segurança socioeducativos. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República. No voto, ele afirmou que, de acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, a norma estadual é inconstitucional, porque viola a competência privativa da União para legislar sobre material bélico e para estabelecer em quais hipóteses deve ser assegurado o porte funcional de armas de fogo. Esse entendimento foi acompanhado por todos os ministros. Existe vínculo de emprego entre motoristas e entregadores com os aplicativos de delivery? Esse tema deve ser julgado pelo plenário do STF na próxima quinta-feira. A iniciativa de levar o assunto a plenário foi da primeira turma da Corte, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Reportagem de Marta Ferreira. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas em todo o Brasil trabalham com transporte de passageiros e entrega de mercadorias.
Os dados são de uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de 2022. Esses trabalhadores fazem seus próprios horários e atuam como autônomos. Ganham pelo número de corridas. Muitos recorreram a esse formato de trabalho por meio de plataformas para garantir uma parcela ou totalidade da renda. Com a popularização desses serviços, também surgiu um questionamento. Existe vínculo de emprego entre motoristas e entregadores e as empresas de aplicativos? A chamada uberização foi parar na Justiça. Um dos processos envolve uma disputa entre uma plataforma e um motofrentista de Minas Gerais. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região reconheceu o vínculo de emprego entre eles. A plataforma, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, argumentando que essa decisão contrariava entendimentos da Corte que permite outros tipos de contratos diferentes da relação de emprego regida pela consolidação das leis do trabalho. Em dezembro do ano passado, o processo foi analisado pela primeira turma do STF. Por unanimidade, os ministros acompanharam o relator, ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a decisão do TRT-3 contrariou o entendimento do STF, que já decidiu que a Constituição Federal não impõe uma única forma de estruturar a produção e que o princípio da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais. No voto, Moraes também destacou que motoristas de aplicativos de entrega ou de transporte são microempreendedores, pois têm liberdade para aceitar ou recusar corridas e para escolher os horários de trabalho e a plataforma para a qual vão prestar serviço. Também chamou a atenção para a necessidade de regulamentação e aprimoramento de segurança. Por fim, a primeira turma decidiu levar a questão para análise do plenário do Supremo, para que haja um pronunciamento uniforme sobre o tema. O assunto está na pauta de julgamentos da sessão plenária desta quinta-feira. Prevent Senior é alvo de ação na Justiça do Trabalho por condutas durante a pandemia da Covid-19. Assunto para o próximo bloco. Os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho e o MP do Estado de São Paulo entraram com uma ação civil pública conjunta na Justiça do Trabalho contra a Prevent Senior por condutas na pandemia da Covid-19. Foram apontados assédio moral e irregularidades no ambiente de trabalho, pesquisa com seres humanos sem autorização e violações à autonomia médica, à saúde pública e aos direitos dos pacientes e consumidores do plano de saúde. A ação reuniu provas importantes, entre elas documentos de CPI federal, CPI municipal, inquéritos civis dos 3 MPs, processos administrativos da Agência Nacional de Saúde, sindicâncias do CREMESP e depoimentos de quase 60 testemunhas. A ação pede a condenação dos réus ao pagamento de 940 milhões de reais por dano moral e social coletivo em favor de órgãos públicos ou projetos que previnam ou recuperem os danos sofridos pela coletividade. A pedido de tutela de urgência e, no mérito, foram requeridos 34 pedidos relativos a assédio moral e irregularidades no ambiente de trabalho. A rede social X, antigo Twitter, mudou a política de uso e restabeleceu medidas de combate à transfobia e de proteção à população transexual na internet. As alterações foram determinadas pela Justiça depois que o Ministério Público Federal entrou com uma ação nesse sentido. Repórter Márcio Fontinelli. A rede social X já encaminhou à Justiça os documentos que comprovam a alteração na política de uso da plataforma, que passou a considerar práticas transfóbicas se referir ou tratar uma pessoa por pronomes ou expressões que não correspondem à sua identidade de gênero auto-identificada e também se referir a uma pessoa transgênero pelo nome de registro existente antes da sua transição. Quem insistir nessa prática, além das questões criminais, pode ser excluído da rede social. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que descontos feitos na rescisão de um metalúrgico de Minas Gerais não podem ultrapassar o valor de um mês de remuneração do trabalhador.
A repórter Samanta Flor explica os detalhes desse caso. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, havia mantido a sentença que negou ao metalúrgico a devolução de valores descontados na rescisão. Na reclamação trabalhista, ele defendia que a quantia abatida foi ilegal. O argumento se baseou no parágrafo 5º do artigo 477 da CLT, que diz que qualquer compensação no pagamento das verbas rescisórias não poderá exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. Para o TRT, no entanto, adiantamentos e contribuições previdenciárias são abatimentos autorizados pela Consolidação das Leis do Trabalho. Segundo o regional, o artigo 462 prevê que esse tipo de dedução não está sujeita ao limite de um salário mensal. Da decisão, o empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A terceira turma acolheu os argumentos do trabalhador e decidiu que, independentemente da natureza das parcelas compensadas, a regra prevista no artigo 477 da CLT deve prevalecer. A empresa apresentou o novo recurso, desta vez a seção 1 de dissídios individuais, alegando divergência de entendimento em julgados sobre o mesmo tema. O relator dos embargos, ministro Evandro Valadão, reconheceu que, diante da controvérsia, cabe à SDI 1 uniformizar a jurisprudência das turmas do TST. Segundo o ministro, embora tenha sido identificada a discordância, o assunto já está pacificado. O relator destacou que, em um processo anterior com características idênticas e envolvendo a mesma empresa, a SDI 1 consolidou o entendimento de que qualquer desconto na rescisão não deve ultrapassar o valor de 1 mês de remuneração do trabalhador, incluindo adiantamentos e contribuições previdenciárias. Dessa maneira, por unanimidade, ficou mantida a condenação da fábrica à devolução dos valores descontados do metalúrgico. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a multa aplicada pelo IBAMA a um acusado por desmatamento. O repórter Fátima Uchoa traz mais informações. A 12ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou o auto de infração imposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis a um homem acusado de desmatar 4 hectares de floresta amazônica. Ao analisar o recurso do IBAMA, a desembargadora federal Ana Carolina Roman pontuou que, uma vez constatado pela fiscalização ambiental que houve desmatamento irregular, isto é, fora dos índices permitidos pelo Código Florestal, e que o terreno está em área da floresta amazônica, não apenas em área da Amazônia Legal, deve ser reconhecida a infração. A magistrada ainda observou que a evolução histórica da legislação brasileira evidencia crescente preocupação do Estado brasileiro com a proteção do bioma da Amazônia. Além disso, no plano internacional, o Estado brasileiro assumiu, por meio de tratados e acordos com status de lei ordinária, compromissos perante a comunidade internacional, dos quais se extrai o dever de proteção e preservação do bioma da Amazônia. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juiz não pode obrigar a Fazenda Pública a apresentar o valor atualizado da dívida que deve pagar na fase da execução da sentença. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. De acordo com o posicionamento do STJ, o fundamento da execução invertida é a conduta espontânea da parte devedora, a qual busca se antecipar na apresentação dos cálculos e, como recompensa, ter o benefício de não ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, além de acelerar o trâmite da ação. No caso analisado pela segunda turma, o relator, ministro Herman Benjamin, apontou que o tribunal de origem deveria ter intimado previamente a Fazenda Pública, ofertando-lhe a possibilidade do cumprimento espontâneo da sentença. Estando intimada, caberia à Fazenda decidir pela apresentação ou não dos cálculos e dos valores devidos, ciente de que, não o fazendo, ela assumiria a responsabilidade por eventual condenação em honorários advocatícios. O relator lembrou que essa técnica de execução é importante nas causas previdenciárias, especialmente nas ações em curso nos juizados especiais. Herman Benjamin ainda destacou no voto que a execução invertida é uma construção jurisprudencial, ou seja, não tem previsão expressa na lei,
e representa a modificação do rito estabelecido pelo Código de Processo Civil, segundo o qual, como regra, cabe ao credor a apresentação dos valores atualizados do débito. No próximo bloco, a gente fala sobre a posse de 2 novos ministros no Tribunal Superior Eleitoral. Até já. Daqui a pouco, depois do Jornal da Justiça, tem a transmissão ao vivo da sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Na pauta dos julgamentos está a cassação de mandatos de prefeito e vice-prefeita, fraude à cota de gênero e habeas corpus envolvendo inquérito policial. E há pouco o TSE deu posse a 2 novos ministros substitutos, Vera Lúcia Santana Araújo e Ricardo Vilas Boas Cueva. Vamos ver um pouco da trajetória da nova ministra. Vera Lúcia Santana Araújo nasceu em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Aos 18 anos, se mudou para Brasília, onde se formou em Direito pelo UniCeub. Em seus mais de 30 anos de atuação, já exerceu cargos no Conselho Penitenciário do Distrito Federal e na Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Vera Lúcia é uma das fundadoras da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal. Aos 63 anos, a advogada ocupa a vaga deixada pela ministra substituta Maria Cláudia Buchianeri, que concluiu seu mandato no TSE em agosto de 2023. Vera Lúcia foi nomeada para o TSE no último dia 23 de dezembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao ocupar uma das vagas destinadas à classe de juristas, Vera Lúcia se torna a 2ª mulher negra a integrar a Corte Eleitoral. Conheça agora a trajetória do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, que também foi empossado ministro na Corte Eleitoral. Ricardo Vilas Boas Cueva tem 61 anos e nasceu em São Paulo. Se graduou em Direito pela Universidade de São Paulo. Fez mestrado em Direito Tributário na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e doutorado em Direito Tributário e Ambiental na Alemanha. No início da carreira profissional, foi procurador do Estado de São Paulo. Posteriormente, integrou a Procuradoria da Fazenda Nacional. Vilas Boas Cueva foi conselheiro e presidente substituto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e vice-presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo Nacional de Defesa dos Direitos Difusos. Em 2011, assumiu o cargo de ministro do STJ. Em 2022, presidiu a Comissão de Juristas, responsável por auxiliar a regulamentação de inteligência artificial no Brasil. Vilas Boas Cueva passa a ocupar a vaga deixada pela ministra Isabel Galotti, que assumiu o cargo de titular. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 representantes do Superior Tribunal de Justiça e 2 ministros provenientes da advocacia. Ministros titulares e substitutos cumprem um mandato de 2 anos na Corte e podem ser reconduzidos para mais um biênio no cargo. Agora a gente fala sobre o programa Moradia Legal, voltado para famílias de baixa renda de Alagoas e que conta com a participação efetiva do Judiciário do Estado. Repórter Lídia Lemos tem os detalhes. Mais 7 municípios alagoanos aderiram ao programa Moradia Legal. Os prefeitos de Atalaia, Mata Grande, Olho d'Água das Flores, Olho d'Água do Casado, Porto Calvo, Santana do Ipanema e São José da Tapera assinaram um termo de cooperação firmando a parceria com o Poder Judiciário e a ANOREG, do programa que garante a regularização fundiária de imóveis de famílias de baixa renda. Nós temos com esses 7 de hoje 86 municípios que podem fazer o Moradia Legal no estado de Alagoas. Isso é um marco inédito, temos muito que comemorar e vamos trabalhar agora para que se efetive esse registro que nós fizemos hoje, que foi o protocolo, mas o mais importante agora é regularizar esses imóveis para podermos entregar a essa população menos favorecida do estado de Alagoas. Estou muito feliz e vamos agora trabalhar muitos serviços pela frente, principalmente pelos cartórios e pelos prefeitos, mas estou confiante que a gente vai poder entregar no menor espaço de tempo possível grande parte desses títulos. O desembargador Carlos Cavalcante, coordenador do Moradia Legal, falou do grande impacto social do projeto. A entrega do título de propriedade desses imóveis urbanos, das moradias, proporciona segurança, aumento do valor nominal, a possibilidade da venda
em vida ou da sucessão desse bem após a morte, o acesso ao crédito. Portanto, se estabelece com isso uma classe média nos municípios que proporcionam aos seus cidadãos, às famílias, o acesso a esse programa Moradia Legal. O prefeito de Mata Grande, Erivaldo Mandu, também ressaltou a relevância do programa social para as famílias beneficiadas. Mata Grande cada dia mais vem avançando e com esse programa Moradia Legal é de grande importância para o nosso sertão. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você.